Nós já conversamos aqui sobre tipicidade na primeira parte desse bloco. Na segunda discutimos antijuridicidade. Agora é hora de falarmos um pouco sobre culpabilidade. O direito penal, na sua Constituição, ele precisou se apartar dos outros ramos do direito. Quem for a uma universidade alemã, por exemplo, vai ver que eles, em regra, só tem 3 departamentos: direito público, direito privado e direito penal. O penal tem realmente um caráter único, um caráter distinto dos demais ramos do direito. Um dos elementos muito importantes dessa autonomização do direito penal foi a culpabilidade. Tema que eu tratei no meu doutorado, que deu corpo a esse livro, que é então o terceiro, que acabou se tornando o terceiro elemento do delito. De maneira muito abreviada, ao direito penal não basta que o sujeito tenha contrariado uma norma, tipicidade, não justificada pelo ordenamento, antijuridicidade. Prepondera, embora eu tenha reservas e críticas a essa ideia, mas prepondera na doutrina que nós temos que ser ainda capazes de reprovar o sujeito pela sua conduta. Como seria essa reprovabilidade? Número 1. O sujeito tem que ser capaz de entender proibições. Ele tem que ter as faculdades mentais e orgânicas em ordem. Diz lá o artigo 26 do Código Penal que aquele que, por desenvolvimento mental retardado ou incompleto, for inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de se conformar a este entendimento é inimputável. Certo? Não posso reprovar alguém que seja incapaz de compreender a proibição. Ora, segundo componente, é preciso que o sujeito seja capaz de conhecer o que é proibido. Não a lei, mas saber inferir pela sua experiência de vida que aquela conduta era, de alguma forma, proibida. Quem falha nessa compreensão, genuína, autenticamente, incorre em erro de proibição. Um tema absolutamente espinhoso, nós teremos a condição de conversar em outro momento. E por último, nós não podemos reprovar alguém que, numa situação concreta, ou de quem, numa situação concreta, não poderíamos exigir outra conduta, o que no Brasil ficou chamado como inexigibilidade de conduta diversa. Quaisquer dessas hipóteses excluem a culpabilidade e com ela exclui-se o delito. Vale lembrar que um capítulo muito importante da introdução ao direito penal é o tema da punibilidade. É possível que o sujeito tenha cometido um delito, um fato típico jurídico culpável, mas que por uma série de circunstâncias não vai sofrer uma sanção, não vai sofrer uma resposta estatal. Todavia, quando se começa a olhar a punibilidade, o pressuposto é que o crime foi cometido. Então a análise do delito se encerra com a análise da culpabilidade. Naturalmente, a dica de leitura de hoje é o meu, culpabilidade. Ele é fruto da minha tese de doutorado na USP, com estágio doutoral na Alemanha, em que eu discuto o surgimento da culpabilidade na pré-dogmática, ainda da ideia de culpabilidade, nessa autonomização do direito, como essa ideia é gerida lá, criada no iluminismo, encapsulada na teoria do delito, nas suas primeiras versões, mas os pressupostos fáticos que deram ensejo à ideia de culpabilidade não foram revisitados pela dogmática depois, e as ciências empíricas trouxeram uma contribuição muito importante para o debate. Então é um livro que cobre a culpabilidade no seu aspecto histórico, dogmático, mas também criminológico. A segunda edição é publicada pela editora Saraiva.